Quer saber qual é a melhor regra de distribuição de lucros para sua empresa em 2026? Fica aqui comigo nesse vídeo que a Inconsultoria vai te oferecer uma ferramenta totalmente gratuita para responder isso para você agora. Pessoal, estou aqui com a planilha aberta e para que a calculadora seja realizada eu preciso alimentar três informações. Primeiro, o lucro do período analisado. No momento desse vídeo a gente está em janeiro de 2026, então eu vou pegar o lucro que eu gerei em 2025 e vou alimentar na planilha. A segunda informação é o saldo disponível em caixa, então eu vou pegar todos os recursos líquidos que eu tenho para manter minha operação. Sejam valores investidos em conta corrente ou então valores investidos em algum título, em alguma instituição bancária. E o terceiro é a média dos gastos fixos mensais. Então eu vou pegar aqui e vou colocar na média todas as despesas que eu preciso para manter o meu negócio. Vou pegar a folha, vou pegar o aluguel, vou pegar a despesa com serviço, vou pegar impostos, vou pegar, no caso, se eu tiver algum tipo de empréstimo ou parcelamento, e vou colocar aqui dentro, porque é a média do que eu preciso para manter a minha operação. Depois que eu fizer isso, a planilha ela vai gerar três cenários. Primeiro, um cenário conservador, que é num contexto em que o empresário ele quer ter uma segurança financeira de 6 meses de despesa fixa e vai ser ideal para aquele empresário que maximiza a segurança. Um cenário equilibrado, onde recomenda-se que você tenha uma reserva de pelo menos 3 meses de despesa fixas para permitir, assim, distribuir mais, além disso, mantendo uma margem de segurança. E a recomendação da IN, que é basicamente distribuir entre 10% a 60% de distribuição conforme o nível de reserva da empresa. Depois desse campo, é só clicar aqui na aba calculadora e aí você vai ser levado para a calculadora de distribuição de lucros. Estou aqui com a calculadora aberta, então agora vamos alimentar as informações. Nesse cenário, primeiro o lucro do período. A empresa em questão aqui teve um lucro de R$110 mil. Depois eu vou alimentar a informação do saldo disponível em caixa, sendo que essa informação ela tem que ser no dia em que você está fazendo a análise. Então, se você estiver fazendo a análise, por exemplo, no dia 22/1 de 2026, você vai vir aqui e vai colocar o saldo que você tem disponível naquele dia. E por último, os gastos fixos mensais. Nesse cenário, a empresa tem um gasto fixo mensal de R$60 mil. Sendo assim, a planilha ela vai calcular inicialmente uma análise da reserva financeira. Nesse cenário, se a empresa quiser ter uma reserva, uma segurança financeira de 6 meses da sua despesa, ela precisa ter em caixa R$360 mil. Agora, se ela quiser ter uma reserva mínima de 3 meses, ela precisa ter um valor de R$180 mil. E aí, diante disso, a gente tem alguns cenários de distribuição. O primeiro cenário é o conservador, onde a empresa está querendo buscar 6 meses de despesas fixas. Nesse caso, eu não vou distribuir, porque a empresa tem pouco mais, nesse momento, né, com R$230 mil, ela tem pouco mais de 3,8 meses de despesa fixa em caixa. Então, ela não tem ainda os 6 meses, que no caso, se for esse o seu objetivo, não tem como você distribuir, porque você ainda não alcançou esse objetivo. O cenário 2 é o cenário equilibrado, onde você vai buscar uma reserva de 3 meses. Nesse caso, até observando aqui, hoje a empresa tem 3,8 meses. Como ela tem 3,8 meses de reserva, ela pode fazer a distribuição. Nesse caso, a recomendação é que seja distribuído um pouco mais de 29,1% desse lucro, que vai ser um valor de R$32 mil de valor distribuído. E aí, depois que eu fizer essa distribuição, a minha empresa ainda vai ficar com R$198 mil em caixa. Ou seja, ela ainda vai ter disponível em caixa 3,2 meses. E aí, por último, é o cenário de recomendação da IN, onde a gente leva em consideração que a empresa deve distribuir de acordo com o montante que ela tem em caixa. Se você tiver menos de 0,5 meses, ou seja, você não tem nem necessariamente, nem próximo de metade dos meses em despesa fixa, você não deve distribuir. O foco de toda empresa no começo deve sim gerar caixa para conseguir manter as suas operações com segurança financeira. A partir do momento que você tem de 0,5 a 1 mês, a recomendação é que você pegue uma pequena parcela de distribuição de lucro, de 10%. E aí, de acordo com a quantidade de meses de caixa, esse valor vai aumentar. Então, se você tiver de 1 a 2, vai ser 20%. Se você tiver de 2 a 4, 30%. E no máximo, a recomendação é que você distribua sempre 60% do seu lucro. Você sempre tem que distribuir pelo menos 40% do seu lucro para a geração de caixa do seu negócio, sempre visando o crescimento da empresa e também investimentos que vão acontecer de forma posterior. E pessoal, essa foi a ferramenta de distribuição de lucro. Gostou da ferramenta? Clica na bio do nosso Instagram para receber ela gratuitamente.